Tu crês? Tu queres te curar? Essas as indagações que Jesus fazia sempre que se aproximava de um doente e esse doente estava a lhe pedir ajuda. Tu crês? Tu queres te curar? Hoje nós vamos falar a esse respeito, um aspecto da questão da fé, não é isso? Então, hoje nós vamos falar parte do que consta no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre a fé transporta montanhas. E hoje quero tratar com vocês sobre as montanhas internas que temos para serem removidas, não é isso? Transportadas para qualquer outro lugar, para fora, para a cura, para o que for, mas vamos falar sobre as montanhas que temos para remover dentro de nós, tá bem? Então, o capítulo 19 fala sobre isso, é interessante que depois vocês deem uma lida lá, e aí nós vamos trazer aqui algumas questões. Mas atenção a essas indagações porque são essenciais para a meditação do dia de hoje. Tu crês? Ou seja, Jesus nos indaga diretamente. Nós acreditamos naquilo que já sabemos ou apenas sabemos, mas não acreditamos muito a respeito do que já sabemos? Quando nós estamos à procura de uma solução para determinados problemas, seja doenças, seja problemas com familiares, seja problemas no trabalho, problema da nossa formação, problema da falta de dinheiro, nós queremos realmente nos curarmos, nós queremos realmente sairmos dessa situação em que nos encontramos? É muito delicada essa situação porque há estudos dos especialistas em psicologia, psiquiatria, que mostram que alguns de nós, seres humanos, muitas vezes encontramos nesse problema, nessa situação que vivemos, uma ferramenta para chamar atenção, uma ferramenta para sermos lembrados, uma ferramenta para que nos telefonem, para que nos visitem. E quando esse problema, essa situação que vivemos não existir mais, nós vamos sentir falta daquela atenção, daquele carinho, daquela proteção, daquela presença, não é isso? Então, tenhamos em mente que muitas vezes somos nós mesmos que impedimos que uma mudança aconteça. Nós então estamos absolutamente no domínio do nosso caminho, não é isso? O problema que estamos vivendo, a situação, a doença, ela depende muito de nós. Vejam que hoje eu estava estudando a respeito, lendo mais alguma coisa para poder conversar aqui com vocês, e há uma ciência que se chama psiconeuroendocrinoimunologia. Bem estranho, né? PNEI no tempo das siglas, então, que assim, ou seja, psiconeuroendocrinoimunologia. Então, envolve o sistema nervoso, envolve o sistema endócrino e envolve o sistema imunológico do nosso organismo. Esses três sistemas estão interligados a partir da nossa postura em relação à vida. Então, os pensamentos que temos, a atitude mental que temos, vai desenvolver uma série de reações que vai liberar uma série de hormônios que vai levar o sistema imunológico a ficar deprimido. E aí nós temos uma porta para as doenças. Por isso, senhores, vejam a importância da atitude mental, vejam a importância da postura nossa diante da vida, da independência emocional que nós devemos ter, e isso eu falo para as minhas filhas, falo para todo mundo, nós devemos ser seres autônomos. É claro que nós vivemos entre irmãos, nós vivemos interagindo permanentemente, mas nós devemos ter a nossa independência emocional, a nossa autonomia como ser humano, como espírito, porque nós não somos
criados em pares, em trios. Nós somos criados de maneira individualizada. Não há um só espírito em todo o universo que seja igual a cada um de nós. Então, cada um de nós deve ser autônomo, deve ser independente, deve ser capaz de gerir seus próprios pensamentos, suas próprias emoções, as próprias decisões, e ninguém, absolutamente ninguém, é responsável pelo que nos acontece. Nós é que somos diretores da nossa existência espiritual, da nossa existência física. Então, tudo depende da nossa crença, tudo depende da nossa postura, tudo depende da nossa atitude mental ou relacional entre as pessoas. Tudo depende da nossa vida, da nossa posição, da nossa decisão. Então, essa questão de fé envolvida nesse comentário que nós estamos fazendo hoje, nesta conversa, é porque quando Jesus nos perguntou, ou nos perguntava, assim ou fazendo na época em que visitou o planeta, quando da encarnação que conhecemos, que tanto ouvimos falar e que tanto sabemos, quando Jesus nos pergunta, tu crês, tu queres ser curado? Essa pergunta deve repercutir nos dias de hoje. Nos dias de hoje, para cada um de nós, neste momento, no dia de hoje. Vem cá, eu acredito mesmo em tudo aquilo que eu já sei, porque nós conhecemos todas as lições de Jesus, conhecemos todas as suas lições de amor, de perdão, de disposição, de ajuda ao próximo, de amar ao próximo como a si mesmo, de a Deus sobre todas as coisas, todo esse conselho de não julgar, de não condenar, de fazer a caridade, tudo isso nós já sabemos, mas nós cremos que isso é o que temos a fazer, porque se nós não cremos que é isso que temos a fazer, estamos andando em caminhos separados entre o que conhecemos e aquilo que desejamos que aconteça na nossa vida, não é isso? A questão da caridade, olha que interessante este estudo, esta conclusão que eu tirei de várias coisas que andei lendo. A caridade não é para os outros, a caridade é para nós. Como assim, Juan, caridade é para nós? Fora da caridade não há salvação? Eu tenho que fazer caridade para os outros. A caridade, sim, os efeitos dela são recebidos pelos nossos irmãos que nós ajudamos. Mas a caridade é para nós. Por quê? Porque a caridade é o exercício material, concreto, de tudo aquilo quanto cremos ou achamos que cremos, não é isso? Então, se nós cremos em todas as lições de Jesus, de toda a espiritualidade superior, de tudo aquilo que está na nossa doutrina espírita, cadê o exercício? A caridade é o exercício daquilo que nós cremos. Então, se nós não estamos exercitando aquilo que cremos, está havendo um problema aí de mera teoria sem exercício. E sabemos nós, que nós estamos aqui encarnados exatamente para transformar em atividade, em prática, aquilo que aprendemos, que sabemos, que recebemos de informação da espiritualidade superior, que recebemos de informação quando estamos no plano espiritual, nossa verdadeira pátria, entre uma e outra encarnação, mas a gente vem para a arena física para praticar, para desenvolver aquele conhecimento que obtivemos. Então a caridade não é para os outros. Os efeitos da caridade, aquele bem que podemos fazer, é para os outros. Mas a caridade, essencialmente, é para nós conseguirmos exercitar aquilo que, em teoria, cremos. Em teoria, achamos que cremos. Então, a caridade é esse exercício que está à nossa disposição. O exercício da palavra está à nossa disposição. Aprendamos que também a palavra deve ser disciplinada e esta vida é para isso.
também para disciplinar nossa palavra, para reclamar menos, para elogiar mais, para calar mais, não é isso? Para melhorar nossa dicção, nossa comunicação. Isto é uma ferramenta que em determinados livros espíritas a gente sabe que foi noticiado em determinado livro, Horizontes da Fala é o nome do livro. Não me recordo agora o autor, não sei se é Meimei. Então, nesse livro diz que nós levamos 1.000.000 de anos para desenvolver a fala. Como nós estamos usando isto que, como seres humanos, levamos 1.000.000 de anos para desenvolver de qualquer maneira, é a mesma coisa de você usar de qualquer maneira o dinheiro, de você usar de qualquer maneira a saúde, de você usar de qualquer maneira, enfim, os produtos que temos à nossa disposição em nossas casas. Então, de que maneira também fazemos um exercício de fé daquilo que cremos mediante a disciplina da nossa fala, porque nós sabemos de muitas coisas que a doutrina já nos ensinou e toda a literatura espírita. E nós, no exercício, como estamos desenvolvendo essa nossa crença de que já somos espíritas, de que conhecemos muita coisa, de que sabemos de muita coisa, mas como nós estamos desenvolvendo a nossa crença. Olha que Paulo, em Romanos, capítulo 14, versículo 22, diz: tens fé? Tenha em ti mesmo diante de Deus. Olha a pergunta de Paulo aos romanos e que deve ser feita a cada um de nós. Mais uma vez eu recomendo aqui, num parêntese que eu faço, tudo isto que eu estou aqui a falar, assim como quando nós estamos numa leitura, no culto, no lar, vamos aplicá-la a nós. Pelo amor de Deus, não sejamos pouco caridosos de, na mensagem espírita, ficar aplicando à sogra, ao pai, à mãe, ao marido, à esposa, ao filho, ao tio, à tia, a sei lá quem mais, a quem morreu, a quem vai nascer. Apliquemos a nós. Então Jesus nos dizia, Paulo nos dizia nessa carta aos Romanos, ou nos diz: tens fé, tenha em ti mesmo diante de Deus. Ou seja, meus irmãos, de nada adianta que trombetemos de que somos pessoas fervorosas, acreditamos em Deus, sabemos um monte de coisa, mas na verdade dentro de nós a gente não acredita. Querem ver um exemplo disso? Atenção ao que eu vou dizer aqui agora. Quando nós nos sabemos observados por alguém, a gente tem um comportamento. Quando acreditamos que ninguém nos está vendo, temos outro comportamento. Por vezes, é claro, não digo de nenhum de vocês, eu digo pessoas imperfeitas como eu. A gente muitas vezes acha que quando não tem ninguém vendo, a gente comete alguma infração de trânsito, a gente faz alguma coisa, entendeu? Quando estamos sob os olhos de alguém, aí nós observamos tudo certinho. Eu sei que não é com ninguém de vocês, estou dizendo de pessoas como eu, que a gente sabe que é ser humano e que temos essas falhas ainda, não é isso? Atenção ao que eu vou dizer aqui agora. Apesar de nós não termos a visão espiritual para percebermos que estamos o tempo todo rodeados, pois saibamos nós, feliz ou infelizmente, que estamos o tempo todo rodeados de um monte de observadores. Que é isso? Eu não vou ter nunca individualidade. Nós somos filhos de Deus e participamos de uma coletividade espiritual enorme. Não podemos querer ter um planeta só para nós, um cantinho só para nós. Quem comprou esse espaço? Isso não existe. Nós estamos numa teia, numa inter-relação permanente com uma sequência enorme de espíritos. Aliás, para começo de conversa, nosso Pai, que vela por nós, maravilhoso Pai, Deus, está sempre nos vendo. Mas mesmo na hora que eu desligo a luz, que eu vou tomar banho, na hora que eu saio, na hora... Sempre Deus está nos vendo. Sempre. 24 horas por dia,
7 dias por semana, todos os meses, todos os anos, todos os dias, noite e dia. Deus não descansa no cuidado que tem para conosco. Então, Deus está sempre te vendo e me vendo, certo? Jesus, aí vem uma penca de espírito de luz, com todo respeito, né? Chamá-los de penca de espírito de luz, até chegar no nível de Jesus. E Jesus, nosso padrinho amoroso deste planeta, está também de olho o tempo todo, todos os passos, noite e dia, na rua, em casa, dormindo, não dormindo, a todo momento. Jesus nos está cuidando e vendo e ouvindo e percebendo tudo o que nós fazemos, desde as grandes coisas até uma mensagem do WhatsApp. Imagina? Então vamos lá. Depois disso, tem espíritos guias, mentores espirituais, amigos nossos, familiares antigos e uma turma grande que a gente veio se relacionando ao longo das nossas existências. É isso? Todos estão nos observando, feliz ou infelizmente. É isso? Ué, mas eu quero me livrar dessa turma toda. Não pode. Não pode. Faz parte das leis divinas. É essa família que nós integramos. Em família, o povo diz que em família ninguém pode esconder nada porque todo mundo fica sabendo. Imagina a família espiritual. Imagina Deus que foi quem nos criou. Imagina Jesus que cuida de cada passo e cada inspiração nossa para nos ajudar e a cada equívoco que nós praticamos também para nos ajudar, para nos trazer para o melhor caminho. Então nós estamos o tempo todo sendo observados, sendo vistos, sendo ouvidos. Essa é uma questão que, se nós crescêssemos de verdade, se nós soubéssemos de verdade, se nós acreditássemos nesta verdade, e é uma verdade, o plano espiritual está todo em permanente relação conosco a cada segundo das nossas vidas. Se nós tivéssemos essa certeza desse acompanhamento, dessa presença, desse amor e também daqueles irmãos nossos a quem não fizemos lá grandes coisas, se nós tivéssemos essa certeza como questão de fé, nós talvez em muitos momentos agiríamos diferente. Não é verdade? Imagina se você tivesse a capacidade de enxergar e visse aqui uma turma de 20 espíritos. Isso fora Deus, Jesus e toda a espiritualidade superior. Se tivesse 20 espíritos, para todo lugar que eu vou, eles estão comigo? Sim. E eu posso fazer bem a eles? Pode. E pode fazer mal a eles? Pode. Pode. Lembra? Nós temos a liberdade da plantação, a obrigatoriedade da colheita. Então, se você soubesse que tem 20, 30, 40, sei lá quantos, talvez a gente agiria de maneira diferente. Na hora de se comportar com o próximo, na hora de se comportar com a gente mesmo, na hora de decidir as coisas na vida, na hora de tratar os outros dentro de casa ou na rua, não. Em todas as nossas atitudes, muito provavelmente nós refletiríamos um cadinho antes de praticar algum comportamento nosso. Então veja, nós é que temos o domínio dos nossos caminhos e do nosso futuro espiritual. Vamos parar de falar se Deus quiser isso, se Deus quiser aquilo, se Deus quiser eu paro de comer, se Deus quiser eu paro de fazer aquela coisa negativa que eu estou fazendo, se Deus quiser eu paro de fumar, eu paro de beber, eu paro de ser agressivo, eu paro de... Se Deus quiser... Deus sempre está querendo. Deus sempre está querendo. Sempre, sempre. E Jesus também? Também. Então, é a nossa parte que está faltando. Porque Deus não quer simplesmente fazer por nós e nos impedir de trabalharmos junto com Ele nessa nossa evolução. Não é isso? Ele não vai fazer 100%. Por isso Jesus perguntava, tu crês? Tu queres te curar?
porque ele podia dar a cura, mas precisava que mentalmente, fisicamente, espiritualmente a pessoa estivesse pronta e disposta para interagir com essa energia e daí passar para um novo estágio, um novo momento. Então, tu queres melhorar a tua vida no campo acadêmico, tu queres melhorar a tua vida no campo financeiro, tu queres melhorar a tua saúde, tu queres te relacionar melhor com os teus familiares, tu queres mesmo estas mudanças na tua vida? Essas são perguntas que nós devemos ouvi-las da boca de Jesus, todos nós, e falar, eu acho que queria, mas eu estou continuando a fazer um monte de coisa errada, a me alimentar errado, a responder errado, a reagir errado, um monte de coisa. Então eu não quero. Eu estou apenas dizendo que quero, mas na verdade não quero essa mudança. Não é isso? Não, na verdade eu não quero me curar porque eu estou comendo tudo aquilo que me faz mal. Na verdade eu não quero mudar porque eu continuo a pensar do mesmo jeito. Na verdade eu não quero a independência emocional, afetiva, porque eu estou o tempo todo querendo que todo mundo venha e me proteja e cuide de mim e eu escravizar todas aquelas pessoas que estão em volta. Porque às vezes chega a esse ponto, me perdoem a força da palavra. Mas tem muitos de nós que queremos escravizar as pessoas que estão à nossa volta para que nos deem atenção. Vem cá, também a gente não tem que contribuir para o equilíbrio, a saúde, enfim, dos outros. Agora, só para nós, isso é um egoísmo terrível, não é isso? Então, a melhor coisa é você ter a sua independência emocional e afetiva. Se você estiver vivendo com outra pessoa, pois então serão duas individualidades vivendo juntas e cada uma acrescentando. É pela diferença que existe o crescimento. Porque se todo mundo for igual, ninguém tem nada o que acrescer ao outro. Não é isso? Então vamos ter essa independência emocional e dividi-la com a outra pessoa. Agora também não podemos esperar que você tenha e que daí a pouco o outro vai te sugando ao ponto que te leva para ficar na dependência emocional, que é uma coisa terrível, inclusive fonte de muitas doenças, não é isso? De depressão e por aí vai. Olha, o que diz aqui no partezinha, na frase final do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. A fé é humana e divina. Se todos os encarnados se achassem bem persuadidos da força que em si trazem e se quisessem pôr a vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o a que até hoje eles chamaram prodígios e que, no entanto, não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. Já imaginou a potência, a força que nós temos à nossa disposição? A partir da vontade, do exercício mental, da disposição firme de caminhar numa determinada direção. Lembra daquelas histórias lá das energias positivas e que você atrai? É isso mesmo. Desenvolver um dínamo mental de energias positivas, de energias de abundância, de saúde, de amor, de equilíbrio, de sucesso. Tudo isso vai te levar a isso. Porque você vai canalizar todas as suas energias para entrar nessa sintonia. E os efeitos, obviamente, serão esses. O contrário também. Entre em modo doença, em modo reclamação, entre em modo em não acreditar que você é um ser divino, em não acreditar, olha o problema da fé, em não acreditar que Deus está do teu lado, em não acreditar que Jesus está ajudando você em cada momento da sua vida. Entre nesse modo de desacreditar de tudo e também, por consequência, você vai para o caminho da doença, do desequilíbrio, da depressão. E a notícia é que os outros vão embora, porque aguentar pessoas que reclamam demais, olha, é um exercício de caridade que a gente faz enquanto a pessoa quiser ser ajudada. Enquanto não quiser ser ajudada, então você, no seu estacionar, aprenderá também
faz parte, não é isso? Olha aqui, aproveitando aqui os minutos finais, um texto de Emmanuel que diz assim, ó, nossas obras, atenção no que vamos ler aqui, vamos ouvir com muito carinho nesses 5 minutos que faltam da nossa conversa. Nossas obras, diz Emmanuel, são os sinais que endereçamos ao mundo que nos cerca. Por elas criamos no círculo em que vivemos pensamentos, palavras e ações que, por força da lei, reagem sobre nós, deprimindo-nos ou levantando-nos, iluminando-nos o coração ou obscurecendo-nos a mente, segundo o bem ou o mal em que se estruturam. Olha, nossas obras. Não te esqueças de que a nossa trajetória entre as criaturas fala silenciosamente por nosso espírito. Não é preciso tenhamos o verbo a desarticular na exposição desvairada do sofrimento para recebermos a cooperação de companheiros, porque se a nossa plantação de simpatia e trabalho está bem tratada, a assistência espontânea do próximo vem de imediato ao nosso encontro. Acabamos de falar disso. Por outro lado, não é necessário mergulhar a palavra nas alegações brilhantes do desculpismo para inocentar-nos à frente dos outros, porque se as nossas obras não são recomendáveis, a própria vida, na pessoa dos nossos semelhantes, nos relega a transitório abandono, a fim de que, na consequência purgatorial de nossos próprios erros, venhamos a curtir provações amargas que nos restaurarão o equilíbrio à maneira de remédio salutar. Não ouvides que os atos são as legítimas expressões do nosso idioma pessoal no campo do mundo. Faze o bem e a luz sorrirá em tua alegria. Faze o mal e a sombra se te expandirá das próprias lágrimas. Disse Jesus, pelos frutos os conhecereis, e, consoante os princípios que nos regem a luta, as nossas próprias obras falarão por nós à frente da humanidade, decretando-nos a ascensão ou a queda, a bem-aventurança ou a aflição. Então, meus caros irmãos, meditemos nesta oportunidade que temos, deste encontro, desta conversa, sobre as perguntas que Jesus nos fez há mais de 2000 anos. Tu crês? Tu queres te curar? Que isso repercuta lá dentro na nossa mais profunda consciência e pedindo à nossa consciência a resposta que não nos deixará na mão e, o melhor de tudo, não nos mentirá. Saberemos se nós realmente cremos e se nós realmente queremos nos curar. Que fique então essa mensagem, essa lembrança dessas perguntas de Jesus e que façamos esse exercício com a máxima caridade para conosco mesmos, ou seja, sendo o mais sinceros, corretos, diretos, claros, prontos e presentes que pudermos, tá bem? Hoje, como sempre eu faço no final com todos, olhemos a data. Que data que é hoje? Olhe para a data de hoje. Este dia de hoje. Não vou falar a data porque esse vídeo pode ser visto a qualquer momento, sabe lá quanto tempo, mas olhe para o dia de hoje. E lembre-se que estas palavras, estas perguntas que Jesus nos fez, foram lembradas a cada um de nós hoje. Não é para amanhã, para depois. Hoje. No que nós cremos e nós realmente queremos nos curar daquilo que alegamos, falamos ou sempre dissemos que nos aflige, que essa seja
a meditação para o dia de hoje. Deus abençoe a todos, Deus ilumine seus caminhos e que todos possam estar bem e nos encontremos no próximo mês. Deus abençoe.